além dos costumeiros, lembremos de estar orando por aquelas pessoas que têm dado seu nome, o nome de algum parente, de alguma pessoa necessitada. Então vamos lembrar de estar orando em casa, nos grupos familiares, pelas necessidades dos irmãos. Antes de ler a palavra, vamos orar. Bendizemos, Senhor, teu nome. Somos gratos pelo privilégio de pertencermos a ti, sermos da tua família, termos a ti como Pai, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso irmão mais velho, aquele que foi à frente, que deu a sua vida por nós, que deu a sua vida para nós e que habita em nós pelo Espírito Santo. Obrigado por tão grande privilégio. Estamos aqui, Senhor, como parte do exercício desse privilégio, como teus filhos, sentados aos teus pés, para te adorarmos, proclamarmos as virtudes daquele que tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Para, Senhor, aos teus pés ganharmos um pouco mais a respeito do Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito. Que teu Espírito possa usar a tua palavra, os textos lidos, compartilhados, para falar ao nosso coração. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor, para falar e para ouvir. Em nome de Cristo. Amém. Abram comigo em Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Depois subiu ao monte, está falando aqui de Jesus, e chamou os que com ele, o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. 15 também, e a exercer a autoridade de expelir os demônios. Quero que vocês prestem bastante atenção no versículo, final do versículo 13, principalmente o 14. Depois subiu ao monte, Jesus chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Guarde na sua mente essa expressão, vieram para junto dele. Então designou 12, que são seus apóstolos, mas para quê? Para estarem com ele. Guarde esta frase, para estarem com ele. Vamos ler agora Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 17, texto que foi lido hoje cedo pelo nosso irmão Carlinhos, que compartilhou na mesa do Senhor. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Guarde também essa expressão, que se acham com ele. Eu sei que algumas traduções aqui omitem essa expressão, que se acham com ele, mas as traduções que eu vi que omitem têm a expressão com ele. Então dá na mesma. Aqueles que estão com o Senhor, aqueles que estão andando com o Senhor, que estão junto dele. Quando o nosso irmão compartilhava hoje cedo, essa frase saltou da Bíblia e ficou no meu coração e na minha mente. E enquanto considerava diante do Senhor trazer para os irmãos, em princípio eu até pensava alguma coisa diferente, eu não pude deixar de me desviar dessa expressão. Que se acham com ele.
E meditando, eu vi que realmente era o propósito do nosso Senhor Jesus, em sua vida terrena, ao escolher aqueles que estariam com Ele por 3 anos do seu ministério, se não outro propósito, senão esse de estar com Ele. Todo o mais é derivado disso. Toda a incumbência deles no sentido de proclamar, de evangelizar, de proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, de ser a testemunha de um Cristo vivo, ressurreto, tudo isso é consequência. Porque eles não teriam o que fazer, eles não teriam o que falar, se não estivesse estado com Ele, nesses 3 anos. E João descreve no seu evangelho, e vimos a sua glória. E João descreve na sua carta, em 1 João, que nós só podemos falar aquilo que nós vimos, que palpamos, que tocamos, que temos presenciado. Como testemunha, uma testemunha não pode fazer outra coisa. Seria uma testemunha falsa, se ela estivesse falando algo que não viu, que não presenciou. E em relação ao Senhor, algo que não experimentou. Então o chamado do Senhor não poderia ser outro, senão para estar com Ele. E queridos, o que nós lemos também nesse texto aqui de Apocalipse, nosso irmão Carlinhos hoje focou, que era o propósito da reunião, né, ele deixou muito claro, e temos ganhado, graças a Deus, graças ao Senhor, graças ao Espírito de Deus, nosso Mestre, temos ganhado dessa realidade, de na reunião da mesa focar a pessoa de Cristo, a sua glória, a sua honra, os seus méritos, um pouco do nosso amor por Ele. Então nosso irmão focou aqui a pessoa de Cristo, como Cordeiro, como Rei dos Reis. Eu quero focar outro lado agora. Eu quero focar nós, como sendo aqueles que foram chamados, eleitos e fiéis, e que se acham com Ele. Você se vê alguém assim? Você tem visto o seu chamamento, desde a sua conversão, como alguém assim? Chamado para estar com Ele, com o Senhor. Esse chamamento permeia toda a Bíblia. Eu falei que nosso Senhor Jesus, na sua vida terrena, teve esse propósito. Mas nosso Deus, Pai, desde lá do Éden, quando criou todas as coisas, criou o homem para ter comunhão. A Trindade Santa Bendita, na sua conferência, disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que tenhamos comunhão com Ele. E depois da queda, em que foi rompida na fase de inocência do homem, essa comunhão inicial, que era um preâmbulo ali do que Deus tinha para a raça humana, quando Adão rompeu essa comunhão e teve medo de Deus, teve vergonha um do outro, vergonha de si mesmo, a culpa veio ao seu coração e ele se escondeu, o que aconteceu? O Senhor foi ao seu encontro e disse: Adão, onde estás? Ali estava um chamado, e um chamado ecoando no coração de um homem desviado e caído. E esse chamado, queridos, nasce, cada bebê que nasce, tem um eco dentro do seu coração. É claro que não é o chamado eficaz, como nós vamos ver, mas tem essa necessidade, esse vazio dentro do seu coração, que, como nós cantamos, não temos como estar completos até que sejamos preenchidos pela vida de Cristo. Nós temos aqui no nosso texto, segundo texto que lemos de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, essa parte final, como eu disse, que é o que eu vou focar, aqueles vencedores que irão vencer. O texto anterior, esse texto aqui, ele segue todo o capítulo 17, principalmente a partir do versículo 7, que fala aqui da besta, que vai emergir a partir dos reis, né? Esses reis são nações que vão dominar o mundo, e essa besta seria o 8º rei, que precede dos outros. E eu já disse outras vezes aqui que a besta que a Bíblia fala, que muitas vezes a gente atribui ao demônio, ao diabo, mas na verdade é um sistema diabólico que governa este mundo.
E aqui, no caso, embora fala que essa besta vai vir do abismo, diz que o versículo 11 diz: o oitavo rei procede do 7, ele é a besta. E a besta que era, que não é, e também é ele, o oitavo rei que procede do 7, caminha para a destruição. Então, a besta, na verdade, em alguns lugares do Apocalipse, fala que ela emerge do mar no sentido da humanidade. Aqui ele é o rei, que é a personificação dessa besta. Ou seja, é um sistema que está armado, que está posto do anticristo contra o nosso Senhor, que já existia desde a vinda, desde a estada do nosso Senhor aqui, a sua partida. Lê os livros de João, os epístolas de João, que você vai ver. O apóstolo João deixa muito claro que o anticristo já estava presente naquela época. Tudo aquilo que se opõe a Cristo, que se opõe ao senhorio de Cristo, que se opõe à deidade de Cristo, é o anticristo. E isso vai então ser personificado num sistema mundial. E eles vão pelejar contra o Cordeiro. E o que significa essa... Às vezes a gente lê Apocalipse, né, e forma na nossa mente uma luta, uma peleja, aqui uma besta, um bicho bem feio, pelejando contra um cordeiro, mas não, aqui é uma oposição mundial contra as coisas espirituais relativas ao Senhor Jesus Cristo. Nós já vemos isso instalado, é verdade. Até mesmo a religião vai ser vestida disso. Tem países em que a religião é permitida dentro do controle do governo, falando o que eles querem. E mesmo nos países livres, o que está crescendo hoje em dia não é a palavra do Senhor, que nasce no trono, que fala, que exalta Cristo, que chama os homens a entregarem sua vida a Cristo. Não. O que tem crescido é um pseudo-evangelho que prega prosperidade, que prega só bênçãos, que prega só um lado da moeda, né? As pessoas entram e saem do mesmo jeito, cheio de promessas. Você pode continuar vivendo do mesmo jeito, mas você vai ser um vencedor se você crer, se você tiver fé. Tua conta bancária vai ser fantástica, você não vai ter doença, não vai ter problema. E as pessoas continuam vivendo do mesmo jeito, esperando que suas vidas melhorem. Isso é um falso evangelho. Que também não é algo novo. Se você ler lá no Velho Testamento, antes de Israel ser levado para o cativeiro, todos os profetas falavam maravilhas. E tanto Jeremias quanto Isaías falam disso. Diz que eles profetizavam sonhos dos seus corações, e não a palavra do Senhor. E deu no que deu. Então esse sistema está armado. E aqui, aqueles que vão vencer esse sistema são aqueles eleitos, chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Cristo, que andam com Cristo, que estão com Cristo, que estão caminhando com o Senhor, que têm encontrado lugar em seus corações para a comunhão com Cristo e para responder às demandas do Senhor no seu coração, e que o têm conhecido. Só há um vencedor, é o nosso Senhor. Nós somos miseráveis, somos indignos por nós mesmos, e se vamos participar da sua vitória, se vamos ter alguma vitória, quer seja um maligno, quer seja sobre esse sistema, também maligno, será, obviamente, compartilhando da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz, chamados, eleitos e fiéis. Aqui nós temos os dois lados do trabalhar de Deus na nossa vida. Veja que proporção perfeita o Senhor coloca no seu evangelho. É muito perigoso nós exaltarmos apenas a soberania do Senhor, achando que, independente da nossa resposta e da nossa reação, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu e que determinou. Não é assim. Como eleitos, isso denota uma atuação divina. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Que amor maravilhoso e precioso. Nós nem existíamos. Na sua presciência Ele nos conheceu, nos amou. E no tempo Ele nos chamou. E o seu chamado é eficaz. E o seu chamado é irresistível. Em algum lugar, em algum momento da nossa vida,
passando por problemas ou não, nós nos sentimos atraídos ou necessitados ou cambaleantes e nos rendemos ao Senhor, ao seu amor invencível. Fomos chamados, assim como Abraão foi chamado lá no Éden: Adão, onde estás? Houve um dia que nós ouvimos esse chamado eficaz do nosso Senhor e nos rendemos. E esse chamado perdura no nosso coração. Temos dito que esse chamado quase que corresponde, vamos dizer assim, né, ou paralela com a nossa vocação, soberana vocação, que é um chamado para Ele, para sermos totalmente dEle, para estarmos com Ele, para desenvolvermos nosso relacionamento e a nossa comunhão com Ele. Vida cristã é isso, queridos. Se nós colocamos outra definição para a vida cristã, está errada. Às vezes nós falamos em cristianismo, em ser cristão, mas tudo isso é ismo, tudo isso é muito pequeno, acaba se tornando sistemas perto do chamado do Senhor para nós, que é estar com Ele. É algo relacional, é algo vivo, é algo que transcende um sistema de doutrina que possamos inventar fora a sua palavra, ou que tiremos até da sua palavra, mas que vai ser imperfeito, porque nós vamos tirar uma parte apenas, né? E isso, corremos muito risco. Corremos muito risco disso. A nossa vida deve ser uma crescente, a tal ponto de, se ganhamos mais do Senhor, se estamos andando mais junto com Ele, mais perto, nós vamos ver que talvez aqueles sistemas de doutrina que nós abraçamos lá atrás não servem mais. Isso é crescimento. Me impressiona muito a experiência de um homem chamado pelo Senhor de forma soberana e que foi quem iniciou a carreira profética em Israel, Samuel. Samuel teve um nascimento sobrenatural, chamado pelo Senhor, e ainda adolescente ele estava na casa do Senhor, ministrando ao Senhor. E o texto da palavra diz, lá em 1 Samuel, que ano a ano a sua mãe vinha lhe trazer uma túnica pequena. Olha, isso é uma figura muito bonita do crescimento dele. Desde pequeno já ministrando ao Senhor. Mal trazia uma túnica e já não servia mais, porque ele cresceu. E assim ele foi, paralelamente, né, trazendo aqui um paralelo espiritual, mas a história nos mostra claramente, lá em 1 Samuel, que ele foi crescendo diante do Senhor. E ele cresceu diante do Senhor, ministrando diante do Senhor, a tal ponto que aquele Deus que falava com ele, e que ele transmitiu lá para Eli a palavra do Senhor, no começo ele nem sabia que era o Senhor, ele teve que dizer: olha, é o Senhor. Se chamar de novo, responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele foi crescendo nesse relacionamento a tal ponto de, nos versículos do capítulo 4, 5, você vai ver que a Bíblia diz o seguinte: e a palavra de Samuel. E se cumpriu a palavra de Samuel. Não era mais a palavra de Deus na boca de Samuel. Tinha se fundido com a sua vida, com a sua personalidade, era uma palavra encarnada. Isso denotando também o nosso Senhor, porque quando a palavra do Senhor fala que o Verbo se encarnou, quer dizer isso também, que a palavra de Deus se encarnou numa pessoa, a tal ponto de não tem como separar. A vida do nosso Senhor é a palavra viva. E, queridos, o trabalhar de Deus em nós tem esse propósito. Na medida em que a gente cresce, ganha do Senhor um pouco, algo do Senhor tem que ser escrito no nosso coração. E o apóstolo Paulo fala muito isso lá na carta de 2 Coríntios, ele diz: vocês são cartas vivas, escrita, não em tinta, em pedra ou em papel, mas pelo Espírito de Deus vivente nos vossos corações. Palavra encarnada. Aqueles que andam com o Senhor. Então tem essa possibilidade de que o Espírito de Deus começa a gravar algo. Essa é a promessa da nova aliança. Vocês vão ver em Jeremias, em Zacarias e em Hebreus 2 vezes. Capítulo 10 de Hebreus vai dizer: essa é a nova aliança. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, nos seus corações as inscreverei. Palavra encarnada. Isso é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Isso é resultado daqueles que andam com Ele. Os nossos 12 apóstolos lá escolhidos pelo Senhor para estarem com Ele, começaram de forma tímida. Como tem sido já estudado aqui,
na experiência de Abraão e de outros irmãos do passado, o caminhar com o Senhor é progressivo, ninguém nasce pronto. Nem os irmãos de Pentecostes nasceram pronto. Aquilo, sem dúvida, foi algo miraculoso, maravilhoso na vida deles, mas você vai ver ainda Pedro colocando os pés pelas mãos, ainda, claro, já com uma valentia que não era dele, com uma ousadia que era do Espírito de Deus, mas ainda duvidoso de muita coisa, muito apegado às tradições judaicas. Discutindo com Deus. Vocês lembram quando o Senhor foi mandar ele para a casa de Cornélio? Para levar salvação àquela casa, a pessoa de Cristo. Ele falou: Senhor, de maneira nenhuma. O Senhor dá uma visão para ele: mata e come. Vocês lembram aquele lençol, né? Com répteis, com porcos. Judeu não pode comer porco. Ele disse: nunca entrou na minha boca, Senhor, coisa impura, eu não vou fazer isso. Depois ele chega na cara do Cornélio e diz: vocês sabem que eu não devia estar aqui. Mas como não devia? O Senhor que mandou. Então a tradição ainda falava alto, mas pouco a pouco eles foram andando com o Senhor. Aquele Senhor que estava fora deles, agora estava dentro deles, pelo Espírito Santo. E eles foram conhecendo mais intimamente, sendo transformados, sendo transfigurados na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mesmo o apóstolo Paulo, você lê Paulo, você pode achar, não, Paulo, aquela visão que ele teve foi tudo na vida dele. Nada disso. Paulo nasceu um bebê espiritual como todos nós, embora ali, é claro que havia um mover do Senhor muito mais profundo. Paulo, depois daquilo, foi 12 anos para o deserto da Arábia, ficou sozinho lá, estando diante do Senhor, estudando, tudo aquilo que ele já conhecia. Paulo estava sendo treinado para ser um rabino. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele estava agora fazendo uma releitura de todo o Velho Testamento à luz de Cristo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, depois, em todos os anos da sua vida, o Espírito de Deus trabalhando em sua vida. E por isso ele pôde dizer em Filipenses: eu aprendi a estar contente. Ele não nasceu pronto. Ele teve que ser mudado de vasilha para vasilha, ser trabalhado pelo Senhor, ter encontros com o Senhor, a palavra trabalhar no seu coração, para que ele amadurecesse. Ele andou com Cristo, ele andou com o Senhor, ele fez o que nós vemos aqui, ele esteve com o Senhor o tempo todo. Vocês lembram também a experiência que ele conta? 2 Coríntios, capítulo 12, do espinho na carne. Sofrimento tremendo na vida dele, físico. 3 vezes ele levou diante do Senhor com agonia: Senhor, me livra disso. E o Senhor disse: não vou livrar. A minha graça te basta. Então foram experiências assim que ele passou diante do Senhor, que foram amadurecendo, e que ele foi conhecendo mais e mais da graça, estando na companhia, na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele foi eleito, chamado para estar com o Senhor. Cada um daqueles que nasceram de novo também foram eleitos e chamados para estar com Cristo. Esse lado, então, denota a ação divina. E fiéis. Nós temos aqui 3 coisas: chamados, eleitos e fiéis. Será que nós podemos atribuir ao Senhor o fato de sermos fiéis ou não? Fiéis é uma responsabilidade nossa. Da onde que vem a fidelidade? Nós aprendemos na medida em que caminhamos com o Senhor, e isso vou usar uma expressão aqui, me perdoem, é o suprassumo da experiência cristã, é o que mais nós temos que aprender, é o propósito da experiência cristã. Na medida que caminhamos com o Senhor, nós vamos aprendendo aquilo que apóstolo Paulo aprendeu. E lá em Gálatas 2:20, ele testemunha, ele testifica a respeito de si. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo aqui? Todas as demandas de Deus na minha vida, que são legítimas, eu tenho aprendido a ver que é Cristo que cumpre em mim. E de que forma ele aprendeu isso? Pela fé.
Eu vivo pela fé. Então, queridos, somos chamados a ser fiéis. Nós vamos descobrir na nossa experiência, talvez no começo, como também já foi falado aqui, na nossa carreira cristã, nós vamos fazer como os irmãos, como os judeus lá no deserto. Quando, logo depois, lá no Sinai, Moisés traz as demandas do Senhor, o povo diz, tudo isso que o Senhor falou, nós faremos, nós vamos obedecer em tudo. Moisés virou as costas e eles fizeram um bezerro de ouro. Nós vamos descobrir na nossa experiência, o Senhor quer nos levar a isso, que nós nada podemos. Na carne, no velho homem, no nosso homem natural. Mas nós precisamos descobrir também que há em nós graça, vida e poder para cumprir todas as demandas de Deus, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Não sou eu mais que vivo. Eu aprendi que a vida de Cristo em mim, ela é tão sublime, tão poderosa, que eu não vivo mais por mim mesmo. Eu não tenho condição de cumprir as demandas de Deus na minha vida. Cristo as cumpre em mim. E a fidelidade? Se vocês forem para Gálatas no capítulo... Vamos abrir lá. Vocês vão ver a origem da fidelidade. Como é que alguém, um filho de Deus, se torna fiel? Como é que nós podemos nos tornar mais e mais fiéis ao Senhor? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Da onde que vem a fidelidade? Da onde que nós podemos nos tornar fiéis cada vez mais? Por meio do andar no Espírito. O fruto do Espírito é produzido em nós, nos filhos de Deus, renascidos, na medida em que nós andamos no Espírito, em comunhão com Cristo, estando com Ele, negando a nossa carne e permitindo que o Espírito se expresse as virtudes de Cristo na nossa vida. E aí nós encontramos força, energia e graça para sermos fiéis, para dizermos não àquilo que entristece ao Senhor e para dizermos sim ao Senhor, porque pertencemos a Ele, somos dele e devemos obediência a Ele. Então, queridos, é graça, mas é responsabilidade nossa. O fruto não vai produzir isso sozinho. Vocês lembram muito bem, João capítulo 15, também já estudamos aqui com os irmãos, vários irmãos já estudaram, o que o Senhor diz? Vocês são os ramos, eu sou o tronco. Vocês já estão em mim. Vocês já estão em mim, permaneçam em mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mesmo aquilo que é responsabilidade nossa, mesmo as demandas do Senhor na nossa vida, mesmo as leis do Senhor que precisam ser cumpridas, as leis morais, não é em nossa capacidade, elas não são dadas para que as cumpramos por nós mesmos, mas o Senhor que habita em nós, pelo seu Espírito, é que está apto a cumprir, a realizar. É nesse sentido que Paulo ora em Efésios capítulo 1, versículo 19, pedindo que os olhos, nós cantamos hoje aqui, o irmão orou, o irmão Ricardo orou, para que os nossos olhos sejam abertos. E Paulo ora por todas as igrejas, é o que ele mais queria, que os olhos do coração daqueles irmãos fossem abertos, principalmente para três coisas. Primeiro, para que eles vissem o propósito de Deus, aquilo que eles eram em Cristo, para que eles vissem também o poder de Deus que habitava neles. Esse poder de Deus
é-nos conferido pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Senhor, antes de ser recebido nos céus, Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, em João 14, ele descreve muito bem: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Então, queridos, o que Apocalipse aqui fala para nós, que se acham com Ele, demanda uma atitude da nossa parte, porque o Senhor já está conosco. Há uma figura muito pitoresca que nos ajuda muito a entender isso. Eu queria que os irmãos abrissem, lá em Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25, conta um dos dois eventos em que Jesus aparece no barquinho no meio de um mar com eles, e que o mar fica revolto, tem aquela tormenta. Uma situação é aquela em que Jesus vai andar sobre as águas, né, e Pedro anda um pouquinho com ele. Outra é essa aqui. Então, Lucas capítulo 8, 22 diz o seguinte: aconteceu que, um daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Presta atenção agora. Então Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Veja que figura interessante. Isso aqui é uma figura da nossa carreira cristã. Ou no começo dela, ou quem sabe alguns que já estão até já avançados, mas por causa da ignorância espiritual, se assemelham aqui a esses 12 que foram chamados para estar com o Senhor, mas eles ainda não sabiam direito quem era o Senhor deles. Ocorreu essa situação aqui, eles ficaram apavorados, com medo, e foram acordar o Senhor. Eles sabiam que alguma capacidade o Senhor tinha. Por isso eles foram aonde era possível ser socorridos, né? Já tinham visto o Senhor fazer alguma coisa. Então o Senhor estava com eles. E por que o Senhor repreende? Onde está a vossa fé? Aqui o Senhor está dizendo: olha, se vocês me conhecessem de fato, se vocês tivessem uma fé viva, grande, vocês iam ficar tranquilos, porque eu estou com vocês. Vocês não iam morrer, eu estou com vocês. Para vocês morrerem, eu tenho que morrer junto. Fiquem tranquilos. Mas a fé deles era tão pequena, e eles ficaram então apavorados. Queridos, isso é uma figura da nossa realidade cristã. Deus não tem mais nada para dar para os seus filhos. Se você é um filho renascido de Deus, o Espírito de Deus habita em você. O mesmo Espírito que levantou Jesus, diz Romanos capítulo 8, habita em nós. E por que nós não cremos? E por que nós vivemos vidas tão miseráveis, pequenas? E por que nós tememos todas as coisas? Porque nós não temos essa consciência. Não temos ainda essa consciência, assim como esses 12. Talvez alguma consciência a gente já tenha, graças ao Senhor por isso. Já temos passado alguma experiência com Ele. Mas quando algumas outras demandas mais pesadas, situações da vida, a gente então, ou mesmo o inimigo vem sobre nós, ou a carne se levanta, a gente sucumbe. Porque ainda não conhecemos aquele que está em nós. Ele já foi nos dado para estar para sempre conosco. A sua palavra já nos foi dada, seu Espírito foi dado, Espírito de poder, o Espírito que é o nosso Consolador, que é o nosso Mestre, que é quem nos convence, quem nos ensina. Mas o que acontece é que, embora o Senhor esteja conosco, nós, por não o conhecermos ou não querermos, talvez, nos envolver tanto com Ele assim, a gente o tem de uma forma tão pequena.
Então, por isso o Senhor chamou aqueles discípulos para estarem com Ele, vendo sua vida, seu poder, seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Eles iam conhecê-lo, iam ser constrangidos. E quando o Espírito veio, passou a habitar dentro deles, na medida que eles cultivassem agora esse relacionamento espiritual, que já não era mais físico, já não era mais externo, agora Cristo estava neles. E eles continuaram esse relacionamento diário com o Senhor. Então eles pudessem conhecer mais intimamente quem era aquele que habitava neles. Qual era o propósito de Deus para a vida deles. Quão grande era o seu amor por eles. E assim eles podiam ter essa comunhão para o qual foram criados e foram chamados. Estamos com o Senhor está em nós, mas os resultados podem não ser os esperados. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. A fé é algo pessoal, não é apenas um assentimento intelectual, é resultado desse relacionamento com o Senhor. Ela já nos foi dada essa fé para crermos nele, mas ela precisa ser trabalhada, desenvolvida, crescida. O Senhor disse ali, sois tímidos. Há outra tradução que pode dizer, por que a vossa fé é tão pequena? Foi dada, mas ela é pequena, precisa crescer. E ela é crescida apenas mediante relacionamento, comunhão, conhecimento. Só confiamos naquilo e naqueles em quem conhecemos. E poderíamos até dizer, confiamos na medida em que conhecemos. Se chega alguém e perguntar determinadas coisas a certa pessoa, nós podemos dizer, olha, eu conheço um pouco, eu não conheço tanto assim para afirmar isso. Conhecemos o nosso Senhor? Temos andado com Ele? Temos estado com Ele? Nós fomos eleitos, fomos chamados para isso. E agora cabe da nossa parte essa resposta para sermos fiéis. Uma resposta que somos incapazes de produzir. Por outro lado, ela é produzida em nós como fruto do Espírito na medida em que o Espírito é trabalhado em nós, mediante a comunhão, mediante a nossa resposta a Ele. E aí nós poderíamos entrar aqui em alguns aspectos desse estar com o Senhor. Como representa isso na nossa vida? Não vamos detalhar, nosso tempo não delongar, vou apenas citar, também já tem sido muito compartilhado. Né? Nós estamos com o Senhor, muito já tem sido falado aqui, né, do nosso andar com o Senhor. Diferentemente embora a figura do Velho Testamento é muito importante, a figura do andar ali de Abraão, de outros, mas para nós é uma realidade muito maior. Por isso que o Senhor Jesus disse que dos nascidos de carne, o menor no reino de Deus era maior que João Batista. E sabe o que ele disse a respeito de João Batista? João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Porque ele nasceu já cheio do Espírito Santo. E por que os filhos de Deus, então, são maiores? Porque agora eles têm Cristo ressurreto habitando dentro deles. Rei dos reis, o Senhor dos senhores, esse que aqui diz, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que a morte não pôde conter, aquele que foi exaltado no céu dos céus, habita dentro do coração de cada um dos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Então, queridos, e como eu disse, todas as demandas do Senhor podem ser cumpridas pela vida de Cristo. É algo que nós temos que aprender. Como Paulo aprendeu, isso não é... Gálatas 2:20 não é uma frase pronta para citarmos à torta e direita. Não é algo que Paulo aprendeu desde a sua conversão, não. É algo que demanda a vida toda. E não podemos dizer que é algo que se aplica a todos nós. Podemos dizer sim, Cristo é a nossa vida. Mas será que podemos dizer que já não vivemos nós? Será que podemos dizer que quando a tentação vem sobre nós, nós a desviamos para o nosso Senhor, reconhecendo que estamos mortos para o mundo, para a carne, para o pecado, mas vivos para Deus, e deixamos que o nosso Senhor supra graça, vida e poder
Ou será que nós enfrentamos por nós mesmos e sucumbimos? É algo que precisamos de aprender na nossa experiência. E esse aprendizado vai levar-nos à humilhação de nós mesmos. Porque nós achamos que nós somos tão fortes, temos tanta capacidade, temos tanta força, temos inteligência, temos força de vontade, temos no nosso coração uma devoção muito grande ao Senhor. Nós vamos vendo que em nós mesmos não habita bem, na nossa carne não habita bem nenhum. Mas vamos vendo, por outro lado, que em nós, Cristo habita, Cristo que está sendo trabalhado, formado em nós, esse novo ser, este novo homem, pode todas as coisas. É nesse sentido que Paulo fala, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Isso acontece, queridos, na medida em que nós estamos com o nosso Senhor, na medida em que nós andamos com Ele, na medida em que nós descobrimos das suas riquezas, e na medida em que, paralelamente, nós descobrimos do nosso vazio, da nossa miséria, da nossa incapacidade. Não confiar na carne, anda junto, anda totalmente junto, com confiar totalmente em Cristo. Porque quando confiamos em nós mesmos, não tem como nós confiarmos no Senhor. Nós vamos agir com a nossa sabedoria, fazer do nosso jeito, agir conforme a nossa vontade. E é algo então que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Então, aqueles que se acham com Ele, o Senhor nos designou para estarmos com Ele nessa jornada. Isso significa que nós vamos levar a vida cristã a sério, em primeiro lugar. Isso significa que nós vamos levar Deus a sério, sabendo que Seu Espírito está em nós e que Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Ele está em todos os lugares, Ele pode ver profundo do nosso coração as nossas intenções, nossos pensamentos, quanto mais então nossas palavras e nossas ações. Isso vai levar trazer um pouquinho de temor. Isso vai fazer com que a gente leve a sério as graças cristãs que nos foram dadas, as reuniões da igreja, a comunhão com Deus, a vida de oração, a palavra. Não tem como nós nos alimentarmos do Senhor, não tem como nós estarmos com Cristo, senão por meio da oração e da palavra. Como temos dito, não é só aí, não é só aquela meia hora, 1 hora, que seja 2 horas que a gente gasta com o Senhor, não. É a nossa vida toda, mas não adianta, é fantasia querer dizer que eu ando com o Senhor, eu ando o dia todo em comunhão com o Senhor, se eu não gasto nem 15 minutos com Ele. Não tem como, impossível. Então nós partimos dali, daquele tempo separado de comunhão, onde nós vamos ali descobrir muito a respeito de nós mesmos, vamos descobrir como o nosso coração é terrível, a gente não consegue ficar 15 minutos aos pés do Senhor, nossa mente vagueia, nossas emoções são perturbadas, tem dia que parece que o teto está de chumbo, a coisa não passa, mas nós vamos aprendendo a conhecê-lo, a exercitar fé, a permitir que o Espírito de Deus nos ensine, a quietar diante do Senhor, a deixar que a sua palavra fale, a aplicar a sua palavra ao nosso coração. Isso é andar com Deus. E depois essas demandas que nós vamos ouvindo do Senhor, nós vamos trazendo para fora do nosso quarto, nos nossos relacionamentos, em como nós fazemos as coisas, vamos sendo confrontados, vamos sendo também consolados, porque muitas das aflições o Espírito de Deus vai trazer algo que nós ganhamos e vai dizer, você está em Cristo, você pode todas as coisas. Isso é andar com o nosso Senhor. Isso é estar com Ele, aquele que estava fora, andando com os 12 discípulos, agora estava dentro deles e está dentro de nós. E é isso então que João fala lá na sua primeira carta, aquilo que nós tocamos do Senhor, aquilo que nós vemos espiritualmente, que nós tocamos espiritualmente, aquilo que nós participamos, isso é que traz a comunhão com o Senhor na nossa vida. Queridos, não tem como nós vencermos essa peleja. Essa peleja é séria. O mundo está engolindo cada vez mais as vidas, as famílias, as igrejas, todo o sistema. Travestido de coisas boas, está engolindo. E só aqueles que passarão ileso, aqui diz, são aqueles que vão estar com o Cordeiro. Porque Ele é o único vencedor. Há 2 referências em Apocalipse que falam sobre aqueles que vão vencer.
essa peleja. Um aqui, essa peleja contra a besta, contra o mundo. Depois, se vocês andarem um pouquinho a mais, um pouquinho para trás, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo de 7 em diante, nós não vamos ler tudo aqui, só para encerrar, fala de uma peleja que houve no céu entre Miguel, seus anjos, contra o dragão. Aqui já é a figura do dragão. Dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou lugar no céu para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aqui está falando do diabo mesmo, né? Que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Presta atenção agora. Eles, pois, o venceram. E venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra aqui. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós não vamos entrar. Aqui já é uma outra batalha. Aqui é uma batalha agora contra o dragão. Contra as acusações, contra as injúrias de Satanás, que nos acusa em nosso coração e nos acusa diante de Deus. Diante de Deus está resolvido pelo sangue de Cristo, diante do nosso coração também, se aplicarmos, aqui diz que só podemos vencer por uma forma. Aí são divididos em 3 partes, por causa do sangue do Cordeiro. A palavra do testemunho, a palavra de Deus trabalhada em nossa vida, só podemos falar. Lembra como é que Jesus venceu a tentação, venceu o diabo lá na tentação? Em Mateus 4, palavra de Deus, está escrito. E a terceira coisa, que não amaram a própria vida. Mas eu não quero entrar nisso agora. Só gostaria de dizer, a batalha aqui de Apocalipse 17 é contra esse sistema. Sim, que tem uma mente diabólica por trás. Mas é essa besta que emerge desses reis. Nós não temos chance se nós não andarmos com o Cordeiro. Nós já fomos chamados para essa comunhão. O irmão Ricardo leu outro dia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Chamados para a comunhão de Cristo. Essa é uma excelente definição do cristão. Ele foi chamado para a comunhão com Cristo. E comunhão não é só relacionamento, é participação comum nas coisas de Cristo. Nós fomos eleitos pelo amor inexplicável de Deus. Nós não merecíamos nada. Ninguém aqui foi eleito porque era bonzinho, ou porque Deus viu que ia responder. Não. Não sabemos e não temos condição de explicar. Deus nos amou. E Ele nos elegeu em Cristo e nos chamou. Cabe agora, queridos, sermos fiéis. É algo que também desce do céu. É algo que também já está em nós pelo Espírito Santo, mas que precisa ser trabalhado na medida em que nós estamos com o Senhor, andamos com Ele, não deixamos em hipótese alguma, inegociável, quanto tempo nós perdemos, né? Enveredado com tantas coisas, em frieza, em apostasia, e não estamos com Ele. Fomos chamados para isso, para estar com Ele. É a única forma de nós vencermos essa batalha e de nós desfrutarmos da sua vida e da sua companhia, para a glória de Deus. Para isso que nós somos chamados. Amém? Pai querido, te louvamos por essa porção da tua palavra que lemos. Que ela toque em nosso coração, que ela ecoe, Senhor, em nossas mentes e nossos ouvidos espirituais. Esse chamado gracioso, maravilhoso, para pertencermos totalmente a Ti, para andarmos contigo, estarmos com o Senhor cada dia da nossa vida. Ó Senhor, que como a letra daquela música tão preciosa que diz: cada momento nos guia, Senhor, seja uma realidade na nossa vida. Que aprendamos a andar contigo, que cresçamos em fidelidade a Ti, Senhor, nosso coração que é tão infiel por nós mesmos. Que aprendamos a responder a tudo que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. E que o Senhor seja adorado, louvado. Que
Que o Senhor tenha um testemunho no nosso meio, um testemunho das riquezas insondáveis de Cristo. Em nome dele. Amém.